PDCA, hoje, também é denominado ciclo de Shilhart, ciclo de Deming ou ciclo da melhoria contínua. A melhoria contínua consiste na utilização intensa e contínua desse ciclo, ou seja, a cada dia se fazer melhor do que ontem, ininterruptamente, em todos os processos e práticas da gestão da empresa. Ele se compõe de 4 etapas, P de plan, D de do, plan significa planejar, do, executar, C de check, verificar, e E de action, que significa ação, agir. Cada uma dessas etapas, então, podem ter subdivisões que visam o aprimoramento da aplicação da metodologia. Na etapa do P, nós temos geralmente 4 subdivisões ou 4 subetapas, que são a identificação do problema. Nessa etapa, nós vamos cuidar da identificação do problema, nós vamos cuidar da observação do problema, análise do problema e o plano de ação. Bem, o que significa? Na identificação do problema, nós vamos tentar clarear qual é a situação que a gente está querendo cuidar, qual é a situação que a gente está querendo melhorar. Na etapa da observação, nós vamos estudar o problema. Significa ver onde ele aparece, como ele se mostra, com que frequência ele aparece, que horários, tem sempre um horário, é constante, e assim por diante. A gente vai estudar a situação para a gente tentar detectar as causas do problema, né? Na etapa seguinte, então, que é a etapa de análise, que nós vamos buscar utilizar os elementos da fase anterior para poder identificar as causas do problema. Então, em seguida, nós vamos partir para a elaboração do plano de ação. O que é o plano de ação? Nós vamos cuidar das atividades necessárias para a correção daquele problema. Então, nós vamos ver na etapa do plano, nós vamos definir o que será feito, como será feito, em quanto tempo será feito, quem será o responsável por aquela atividade ou pelas atividades, quando será feito, capacitações ou treinamentos necessários para que se corrija aquele problema, quanto é que isso vai custar, qual é a meta, se é uma meta total, se é uma meta parcial, e qual é a métrica que vai ser utilizada para medir o resultado. Sim, nós temos que medir o resultado, porque se nós temos um problema hoje e que se a meta é para resolvê-la parcial, nós vamos definir essa métrica como e quanto. Vai ser a metade do problema que nós vamos resolver, nós queremos 100%, nós queremos ele, entendeu? É assim estabelecido. É melhor detalhar, deixar bem esmiuçado para que não haja dúvidas durante a execução do problema. Então, quanto melhor o planejamento, quanto mais tempo e quanto mais aprofundado nessa etapa aqui, maiores as chances de o resultado ser positivo. O giro do PDCA ocorre no sentido horário. Então, iniciando aqui no plan, nós vamos partir para a etapa 2, que é a etapa do executar. Nessa etapa da execução, então, nós vamos implementar o que foi planejado na etapa anterior. Então, nós vamos cuidar da parte do treinamento das pessoas ou capacitações, se forem necessárias, e nós vamos colocar em prática o que foi planejado na etapa anterior. Então, a partir dela, nós vamos então para a etapa C, que é a verificação da eficácia do planejado. Como é que eu vejo isso? Foi corrigido o problema? Foi corrigido total? Foi corrigido parcial? Diminuiu apenas? Nós temos então que verificar o que aconteceu. O que foi planejado, em que pé que ficou em relação ao executado. Eles têm que estar alinhados. E nós vamos ter que partir então para um novo ciclo. Se não foi corrigido o problema, nós vamos ter que reiniciar o processo. Se foi corrigido, nós vamos ter que padronizar o que foi feito para evitar que volte a acontecer. E se ele foi resolvido, o que nós vamos fazer? Nós vamos planejar, ver melhorias para esse processo. Porque, você lembra que eu falei, ele é um ciclo ininterrupto. Então, a gente executa, a gente verifica, a gente checa o resultado e a gente parte para um novo plano. Ou para novas correções, ou para a implementação de melhorias. Se vê, ele não tem um momento de parar, ele só tem um momento para começar. Então ele começa e ele não para, sempre. Por isso que é denominado o ciclo da melhoria contínua.